Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021. Eu estou aqui com a minha análise, que eu chamo análise de um amador. Nós fazemos uma análise, isso é uma análise usando a tendência de 30 minutos, né, as correções de mercado de 30 minutos. Cada candle tem 30 minutos. E nessa baixa do Bitcoin que teve de terça-feira para cá, eu sempre venho fazendo as minhas análises, chegando aos meus pontos. E quando eu falo que é análise de amador, é porque a análise de amador não usa exatamente a especificidade dos profissionais que pegam gráficos lá de 2017, analisa e tenta trazer, imitar, ou tenta comparar, né, fazer analogias. Eu não uso o gráfico de 2017, primeiro porque eu acho que 2017 era um tempo em que não se conhecia Bitcoin. Segundo, a profissão trader, ou day trader, ou swing trader, ou scalper, a profissão de position, trader position, essas posições não eram conhecidas, essa profissão não era conhecida. Na realidade, a maior formação de trader aconteceu no ano de 2020, quando então o pessoal começou a usar a internet, começou a usar o YouTube, usar para poder formar pessoas online. Então, aí surgiu, e do momento em que algumas empresas começaram a trabalhar com Bitcoin e algumas pessoas ficaram milionárias com Bitcoin, chamou a atenção do mundo. Eu mesmo sou alguém que me formei, estudei sozinho aqui na internet, aprendendo, e houve a necessidade pela quantidade de golpes que estava havendo, e eu preferi aprender a profissão e em cursos online aqui, que ninguém me ofereceu. Eu busquei na internet e fui aprendendo a fazer alguns tipos de trader. Mas com o que eu mais me identifiquei, né, é o trader, o day trader e o trade position, que se analisa e se coloca numa posição esperando o mercado chegar ali, em tal espaço de tempo. Então é isso que eu também trabalho. Mas um do que eu mais gosto de trabalhar exatamente é o day trader, né? Começa uma operação e de vez em quando aqui dentro mesmo da minha exchange, que é a Brasil Bitcoin, eu faço o scalper, que é o jogo rápido, faço um planejamento e ali as coisas podem acontecer de alguma forma. Hoje o Bitcoin está tendo uma baixa longa, né, e eu estou aqui fazendo a primeira análise dessa baixa dele, da baixa depois que ele saiu da resistência de 284 e o suporte de 266. Então ele deu a queda aqui hoje, ele está chegando aí aos 200, está indo aos 252, né, onde estou usando aqui a retração de Fibonacci para dar uma olhada em tudo isso. E eu peguei exatamente a data aqui do dia 21/2, onde ele chegou a 325 mil. Estou pegando esse espaço para poder tentar trazer aqui para nós uma análise melhor, para ser mais direto ou ser mais certeiro. Nós pegamos exatamente do ponto que ele mais firmou, que aí vou levar aqui para vocês verem, o ponto 322 mil. 325 ele chegou aqui, nesse ponto, 325, 250 aproximadamente, e aí ele começou até a variação quando ele firmou aqui em 322 e ficou entre 322 e 324, e então a resistência, por muito bater,
Eu sempre ensino o seguinte: quando você vê batendo muito numa resistência e não conseguir quebrar ela, então você pode preparar para vender ali e pegar mais embaixo, porque a hora que ele começar a descer, encontrar quem vende é muito fácil. Encontrar quem bate na tecla antes é muito fácil. Encontrar quem começa a falar contra o Bitcoin ali e tal, é muito fácil. As pessoas têm facilidade muito grande em ter o medo de perder. Eles têm medo de perder e medo de ganhar. Eu me lembro de um grande formador de líderes chamado Luiz Marins. Ele tinha uma palavra que ele dizia assim: vença o medo de vencer. Tem pessoas que têm medo de vencer, tem pessoas que têm medo de arriscar. Ele perde e depois arrepende. Mas se eu tivesse colocado, essa semana um amigo chegou para mim e disse: rapaz, se eu tivesse colocado aquele dia que o senhor falou, R$500, o senhor falou que ia subir. Eu falei: Bitcoin é isso, você tem que entrar no mercado sabendo que ele vai descer, você vai ter que esperar. E quando ele subir é o momento que você sabe a hora de vender. Então é só isso. Bitcoin, mercado financeiro é isso aí. Saber a hora, o tempo, ter a calma para esperar e o tempo, saber o tempo de trocar. Então hoje eu quero só mostrar para vocês aqui com uma margem um pouco bem fechada para caber dentro do que eu quero fazer, mostrar para vocês essa análise de queda. Olha, eu estou fazendo a base da descida, a descida do Bitcoin. Ele tem trazido dentro de um parâmetro, pode ver que ele está dentro da linha aqui, que ele dentro da linha que realmente aí vem uma ponta, a resistência de fundos e altos. Olha aqui, pode ver que ele bateu aqui, ele vem descendo dentro do quadro, bateu aqui, aqui houve uma reação, veja bem, aqui houve uma reação, aqui desceu, a reação veio novamente, firmou, que na realidade se fosse uma descida comum ele teria que ter descido aqui assim, mas ele ultrapassou a base da descida e veio por cima da linha. Na realidade, quando você para analisar a descida dele em camada, aqui o padrão de resistência, de suporte, deu uma vencida e está por cima da linha de queda. Ele deveria estar vindo por baixo, mas houve uma resistência aqui, essa resistência se manteve e colocou o padrão quase que em linha reta. Olha aí. Então, esse padrão que se manteve. Aí esse mantimento, esse manter aqui que está segurando ele, e é esse o lado que nós vê que ele ficou dentro do triângulo aqui, ó. Ele está dentro do triângulo. Agora, o que eu trago para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: vocês vão ver que ele teve uma reação aqui. Deixa eu só arrumar minha seta aqui para vocês saberem o que eu quero falar. Aprendendo a mexer com essa seta aí, ó. Aprendi a mexer com a seta. Pronto. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a resistência. Aqui ele teve uma resistência aqui. Veja a primeira resistência dele, colocando em seta grande. Deixa eu ver se eu mudar a cor dela para vocês melhor entender. O povo seta vermelha. Olha, eu vou colocar a seta azul pelo seguinte, porque nós estamos falando de reação, né? Falando de reação, então é verde no caso, é isso mesmo, é um verde. E aqui na descida dele, por exemplo, colocar a seta pequena, olha a descida dele.
Isso aqui vamos colocar vermelha para a seta vermelha indicando descida. A descida dele está aí. E a reação levou ele quase acima da linha. Mas eu sempre digo, tem o canal de Keltner, que é um canal que eu uso sempre, dentro da medida real dele. Eu uso aqui o canal de Keltner para poder sempre medir qual a força dessa descida, se ela está dentro de um padrão ou não. Então aqui para mim, por exemplo, que avalio dentro do canal de Keltner, a descida saiu fora de um padrão da normalidade. Ela aqui nessa parte, nessa região, né? Nessa região aqui, que é a região, essa região que é a região que eu marquei agora, ela para mim saiu fora do padrão. Ela desceu demais. É como a subida. Quando a subida sai fora do padrão, eu já alerto os meus companheiros dizendo, ó, cuidado, uma subida rápida vai ter uma descida rápida. Às vezes é alguém que está comprando, mas que quer vender logo acima. Às vezes é alguém que está fazendo isso e não vai ficar com esse dinheiro parado lá em cima. Então ele pode voltar daqui a pouco. Então essa resistência para mim aí, esse suporte para mim aqui não seria formado. Eles teriam uma resistência contra ele aqui, um suporte contra ele aqui e uma resistência um pouco mais acima. Isso aqui não se formaria. O suporte ficaria um pouco mais acima. Tanto é que ele ficou um pouco mais acima da linha. Pode ver aqui, olha aqui, ó, onde eu estou com a setinha, a linha branca aí, ele ficou um pouco acima da linha. Aqui é que ele venceu novamente o suporte e desceu, criando um outro suporte um pouco mais abaixo. E isso aconteceu de ontem para cá, né? Novamente, aconteceu de ontem para cá, porque antes ele tentou algumas vezes aqui, ele tentou, mas voltou, então ele não conseguiu. Isso aqui é a linha vermelha. Então olha, aqui ele desceu aqui, ó, ele tocou na parte última a última parte que ele tocou aqui, que ele desceu e tocou na parte última, que é a base, é o suporte para ultrapassar praticamente 100% de queda, que se torna uma reversão, né? Mas ele tocou, não conseguiu, deu pavio, pode ver que ele deu pavio aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui ele deu pavio. Aí, é isso que eu queria. Então ele deu um pavio aqui. Agora ver se eu consigo trazer ele para vocês verem. Eu preciso aqui. Aí o tamanho, coloquei ele em tamanho grande. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco mais. Aqui o pavio que eu estou falando para vocês. Aí ele aí, ó, pavio, ele veio, né? E aí o suporte, a força de compra levou ele para cima de novo, chegou de novo a 262. Então, se ele fica muito tempo parado aqui, o que acontece? Começa a juntar investidores nesse ponto aqui. E esses investidores começam a jogar ele para cima de novo. Os investidores chegam aqui, tem alguns horários que é muito propício para isso, que são, eu chamo de investidores amador, dá em torno de 11 horas da manhã, mais ou menos, eles chegam do trabalho, eles vão para os seus computadores, quando eles veem o preço do Bitcoin baixo dessa maneira, porque nesse ponto aí ele está baixo, para o que ele foi, aí ele está baixo, então acaba que essas pessoas começam a comprar rapidamente, então esse mercado se movimenta novamente, e aí eles é que jogam ele um pouco mais para cima. E a tendência é que quando alguém começa a fazer movimentar esse mercado, a tendência é que muitos outros investidores começam a chegar e aí jogam o mercado para cima. Mas eu olho aqui, quero só falar para vocês de uma última coisinha aqui que está bem latente aos nossos olhos. Veja bem, olha,
O suporte se gerou aqui a primeira vez, ele subiu, tentou, passou a média do 0,38, chegou ao 0,50, não chegou a topar, mas voltou para o 0,38, veio, tentou de novo, não conseguiu, aí ele baixou para a parte vermelha, aonde a força de venda foi maior e conseguiu. Então eu digo sempre, quando eu falo que tenta e não consegue, as pessoas vão perdendo a fé de investir aqui, fala não vai passar não, aí a força de compra, a força de venda é muito maior, porque o mercado bate em cima, os banqueiros, os governos que querem acabar com o Bitcoin, começam a dizer o Bitcoin vai virar uma bolha, fulano de tal diz que não concorda com o Bitcoin, aí começa a colocar, você levar uma pessoa a animar para poder investir em Bitcoin é muito difícil, mas você achar alguém que desanime, isso em qualquer área, não é só o Bitcoin não, achar alguém para desanimar é muito fácil, você desanimar alguém é uma facilidade imensa, mas você animar alguém é muito difícil, é por isso que há muito mais pessoas pobres do que ricos, porque o pobre ele tem medo de investir dinheiro, então primeiro ele paga as contas e ele tenta investir o que sobra, e na realidade não sobra nada, porque todo dia as coisas estão piores. Os ricos, eles primeiro investem para depois o que sobra eles pagarem o que devem. Então eles primeiro investem, é por isso que eles quase não precisam comprar nada fiado, porque eles investiram primeiro para depois. E o pobre não, ele é desesperado, ele já pega o dinheiro, já quer, se ele pega muito dinheiro, ele quer comprar logo a casona que ele não teve, o carro que ele não teve e tal, e se ele ganha dinheiro, ele já pensa, não, já fiz a compra tal, eu tenho que pagar, ele não pensa assim, esse mês eu vou ficar sem nada, eu vou manejar, vou esvaziar minha geladeira um pouco, vou controlar um pouco as coisas, para me investir, para que amanhã eu possa ter o que eu quiser. Eles não fazem isso. Então, nós chamamos de mente rica e mente pobre, mente milionária, mente rica e mente pobre. A mente rica é uma coisa, a mente pobre é outra e a mente milionária é outra. Então, são 3 tipos de mente que a gente tem que a mente rica pode se tornar milionária. A mente milionária, ela nem pensa em ficar rico. A mente milionária só pensa no topo. E a mente pobre ele sempre deseja ser rico, ele sempre deseja ter as coisas, mas nunca para analisar o que ele vai fazer para chegar lá. É fácil ele dizer a alguém que melhorou de vida em 5 anos, ele dizer assim, esse cara está vendendo droga, esse cara roubou aonde, o que esse cara fez, do que ele parar e olhar ele e falar, poxa, eu trabalhei 40 anos, o que eu fiz com o meu dinheiro? Trabalhei 40 anos e 40 anos sou pobre, o que eu fiz? Administrou mal, pensou mal, não teve uma mente renovada. Então, nessa análise de amador, eu quero trazer isso para você e dizer que a tendência do Bitcoin é que ele bateu tentou duas e desceu. Se ele descer, continuar nesse ponto aqui, ele vai atrair investidores, e esses investidores vão levar ele a próxima vez que ele subir, porque essa descida dele ganha força, porque muito mais pessoas vão investir quando ele desce, ele vai subir e a próxima probabilidade é que ele ultrapasse a próxima resistência e siga em frente. E aí, se ele seguir, vem as resistências que ele já passou, ele vai estar passando essas resistências, e aí você pode, antes eu dizia que ele chegaria aos 350 mil. Hoje eu digo que ele vai chegar aos 400 mil. Na vez passada eu dizia aos meus companheiros o seguinte, eu não acho que o Bitcoin vai chegar a 250 mil. Eu dizia que ele ia chegar aos 300 mil. Quando eu vi a reação dele, a forma da reação, eu tenho um amigo aqui que eu converso muito com ele, eu disse para ele, eu vou colocar meus Bitcoin em 325 mil. Coloquei lá em 325 mil. Ele chegou aos 325, eu vendi meus Bitcoin e já preparei para comprar ele mais embaixo. Comprei ele mais embaixo, já deixei ele em 332 mil. Por quê? Porque eu sei que ele vai voltar lá e que ele vai ultrapassar os 332, 350, ele vai aos 400 mil. Então, até o momento, eu tenho conseguido fazer isso, tenho conseguido ter essa visão e eu sou apenas um amador. Por isso que eu quero dar esse título a esse canal em dizer o seguinte, que apenas apenas análise de um amador dentro de uma exchange, né, que é a Brasil Bitcoin. A minha análise é feita para as pessoas
que estão fazendo day trader no momento, baseada aí em candles de 30 minutos. Então, que Deus abençoe, que você possa, de uma forma ou de outra, ter pegado alguma coisa aí. Se você quiser, pode se inscrever aí no canal. Se você vai estar vendo sempre um vídeo sobre isso que eu vou estar fazendo, se você quiser também pode mandar opiniões, pode dar suas opiniões, eu estarei por aqui. Me chamo Luiz César e pretendo dia a dia tentar deixar essa análise de amador. E no próximo vídeo eu vou dizer como é que eu faço as minhas análises, como é que eu analiso para mim poder entrar no mercado. Ok? Deus abençoe você. Até um próximo encontro.